Motivações para que uma determinada empresa tenha uma postura socialmente correta, quer dizer, além dessa pressão externa exercida pela sociedade organizada, né, a gente tem cada vez mais o aparecimento de boicotes a determinados produtos. Então houve um episódio que o presidente de uma determinada marca falou do estado do Piauí, e os consumidores do Piauí, de certa forma, se sentiram um pouco ofendidos com isso e começaram a boicotar a marca. Então, os boicotes, certo, a determinadas marcas, a determinados produtos, funcionam como um mecanismo de pressão para as empresas. Tirando isso, certo, que são ações externas, existem motivações que fazem com que as empresas busquem ter essa postura ambientalmente correta. A gente tem aqui as exigências legais, tá? Ou seja, eu tenho uma determinada postura ambiental porque a lei obriga. Então, a gente está vivendo agora um cenário onde o Brasil está precisando produzir mais energia. Só que para ele produzir mais energia, as hidrelétricas têm que ter, por exemplo, licença ambiental. Quer dizer, então, a licença ambiental, para ela conseguir a licença ambiental, ela tem que ter um conjunto de parâmetros para que possam ser cumpridos e daí ela possa conseguir essa licença. Então, ela tem, de certa forma, esse perfil, digamos assim, ou adota essa postura, não por uma questão interna, mas por uma pressão legal, ela é obrigada a fazer isso, então por isso ela trabalha dessa forma. Então, outro exemplo que a gente pode dar com relação aos fabricantes de pneus. Quer dizer, os fabricantes de pneus, eles hoje, existe uma resoluçãozinha do CONAMA que obriga todo fabricante de pneu a se desfazer do pneu inservível, certo? A ter um destino ambientalmente correto para o pneu inservível. Então, ele faz isso porque ele quer? Não necessariamente, quer dizer, existe uma lei lá que está obrigando ele a fazer. Tá? Então, essa lei, as pressões legais, elas existem e, para alguns casos, digamos assim, é a melhor forma de se exercer alguma pressão, é essa pressão legal. Existe, fora a exigência legal, uma questão institucional, de imagem institucional. Quem utiliza isso muito bem no Brasil é a Natura. A Natura, ela tem dentro de sua política de conservação de imagem essa questão socioambiental, de reutilização de embalagens, de estar associada até partidariamente, politicamente, digamos assim, organizações políticas mais ambientalmente corretas. Então você pega hoje várias empresas que tentam associar a sua imagem a algo socialmente correto e isso vira uma coisa institucional. Então, quem tenta fazer isso, de certa forma, faz muito bem no Brasil é a Natura. Proteção aos funcionários é uma outra... Isso aí não deixa de ser legal, mas é uma outra questão que tem exercido uma certa influência. As empresas, desde do fortalecimento da legislação trabalhista, elas têm adotado determinada postura de proteção aos seus funcionários e, em alguns casos, às famílias dos funcionários. Então, por exemplo, você pega a indústria de cimento, que tem que ter filtros, que tem que ter equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. Então, isso, de certa forma, ajuda a conservar a saúde de seus funcionários e das pessoas que moram ao redor da indústria, tá? Então, é um outro tipo de motivador. Senso de responsabilidade ambiental, que é colocado também no material de vocês. Esse senso de responsabilidade ambiental, graças a Deus, tem aumentado muito. Quer dizer, as empresas, em alguns casos, desde a sua concepção, elas já têm surgido como
empresas ambientalmente corretas, não é algo que surge depois de 20, 30 anos que elas estão no mercado. E o próprio lucro. Hoje, não se trabalha com a ideia de que o perfil ambiental das empresas vá dar prejuízo a ela. A ideia que se tem hoje é que esse perfil ambiental contribua para gerar o lucro. Então, a ideia hoje que se tenta permear no meio empresarial é que seja socioambientalmente correto e isso vai lhe dar retorno de alguma forma. Então, na medida que você consome menos água, consome menos energia, de certa forma você aumenta a sua margem de lucro. Tá? Então, isso são alguns motivadores. Benefícios que as empresas podem ter em adotar esse tipo de postura. Redução de consumo de água e energia. Algumas empresas, certo, que, principalmente indústrias, que têm um consumo de água muito grande, na medida que elas conseguem reduzir 20%, 30% do consumo de água, isso anualmente representa um dinheiro absurdo, tá? Então, determinadas políticas que são adotadas, elas servem para que a empresa reduza o consumo. Então, existe, por exemplo, um projeto na Universidade Federal da Bahia que foi colocado e desde que esse projeto foi implantado, o consumo de água dentro da universidade diminuiu consideravelmente. Então, você tem aí uma ação numa empresa sem fins lucrativos, você tem aí uma ação que ao mesmo tempo que gerou um retorno maior, gerou também um benefício social muito grande. Outro tipo de benefício, reciclagem e reaproveitamento de insumos, tá? Reaproveitamento de pneus, por exemplo, na construção, na produção de asfalto, quer dizer, que torna o asfalto inclusive mais maleável, mais durável. Redução de multas e penalidades, ou seja, na medida que você vai cumprindo legislações ambientais, você diminui a probabilidade de multas e as multas ambientais costumam ser muito altas. Existe só um parênteses, porque boa parte das multas ambientais, infelizmente, não é paga, né? Novas linhas de produto no mercado, então cada vez mais as empresas têm trazido ao mercado produtos linha verde, certo? Produtos mais corretos ambientalmente, tá? Então, você tem, por exemplo, indústria de caderno, você tem os cadernos comuns e você tem os cadernos feitos com papel reciclado, tá? Então, é o que a gente está chamando aqui de linha verde. Aproveitamento da capacidade humana e criatividade. A ideia aqui é que isso é um benefício para a empresa, porque na medida que você dá aos funcionários a oportunidade deles participarem de uma forma que eles possam tentar reduzir os custos, reduzir consumo, você aproveita melhor a criatividade das pessoas que trabalham com você e finalmente acesso aos mercados restritos, ou seja, hoje existem mercados que você só consegue entrar se você tiver determinada postura ambiental. Então houve um episódio recentemente com a carne no Brasil, a criação de gado, de certa forma, ela tem um impacto ambiental muito forte e existe a pressão por determinados países, principalmente na Europa, que diminua o impacto ambiental da criação de gado para que eles possam continuar comprando a carne brasileira. Então, esses são alguns dos benefícios, certo? Que as empresas podem conseguir ou que almejam na medida que adotam posturas socioambientais corretas.